Olá, pupilos do Instituto Fisioterapia Liberta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de formação em controle motor, teoria e aplicações práticas. E estamos começando um novo módulo hoje, o módulo Integração Suprassegmentar da Motricidade Voluntária. Por que suprassegmentar? Que agora a gente vai falar das áreas mais nobres do ponto de vista hierárquico neurológico, não de complexidade somente, porque a medula e o tronco têm suas imensas complexidades, a gente já viu isso. Mas estamos agora no nível acima, supra, né? Segmentar, são as porções que não são segmentares do sistema nervoso, que são cerebelo, núcleos da base e o cérebro. E a aula de hoje é sobre ele. Eu vim até arrumada porque eu quero falar sobre ele. Ele é o cara. Eu vou fazer um desabafo aqui. É uma das minhas aulas preferidas, porque é sobre o cerebelo. Se você não está apaixonada, apaixonado pelo cerebelo, você vai ficar. Você vai ficar porque é um ajuste do movimento incrível, fascinante, surreal. E é isso que nós vamos falar sobre a integração do cerebelo no controle do movimento. É a aula de hoje. Vamos lá. Pessoal, eu vou mostrar aqui, ó, ao vivo para vocês, aqui, ó, um cérebro de verdade, tô brincando. Ao cerebelo, aqui no que a gente chama de fossa posterior, né? Atrás do cérebro, olha o tronco encefálico aqui, que bonitinho, que eu falei sobre ele na aula passada, né? Cerebelo, e nós vamos falar sobre essa integração. Mas antes de tudo, eu quero falar sobre o papel do cerebelo dentro da nossa analogia da empresa. Você lembra? Pessoal, pela analogia da empresa, eu vou voltar, tá? Então, a medula espinhal é o setor de execução, o setor operacional, você lembra, né? Vamos indo no raciocínio, na nossa analogia. O tronco encefálico é o setor de relacionamento, os tratos descendentes, as integrações que vêm do córtex e vai para a medula. E agora o cerebelo é o gerente geral dessa empresa. Imagina o gerente. Toda empresa tem o seu gerente geral, né? Por que eu estou fazendo essa analogia? Para você entender um pouco a essência da participação dessas estruturas, tá? O que o gerente faz, geralmente, na empresa? Você concorda que ele responde para outros níveis superiores a ele, o diretor, o CEO, o presidente da empresa, né? Mas ele também tem contato com os funcionários, o gerente. Geralmente ele vai lá fazer uma auditoria com seus funcionários. Já repararam isso? O gerente vai lá checar, tá tudo bem aí, né? Como é que vocês estão trabalhando? Deixa eu dar uma olhada. O cliente reclamou, o cliente não reclamou. Então, o gerente, ele faz parte de uma integração entre os vários setores da empresa. É o que o cerebelo faz. Por que eu coloquei isso? Porque ele vai checar, ele vai orientar. Da mesma forma que ele vai para o funcionário e fala: olha, não é assim. O chefe não falou isso. O chefe falou que era para você fazer desse jeito. Vocês estão fazendo errado, turma. Vamos corrigir aí. Pensa nesse gerente, um auditor, é o cerebelo, tá? Porque ele tem conexão cérebro, o presidente da empresa, a gente vai falar sobre isso, e também tem conexões com a periferia da empresa, periferia que eu falo, os funcionários lá na ponta final, que tem contato com os clientes. Quem que é o nosso funcionário que tem contato com os clientes ali? Quem é o nosso setor de operação? A medula. Então, o cerebelo também tem conexão com a medula, que vai transmitir os sinais para os neurônios motores, que em última instância vai para os músculos, executar de fato os movimentos. Então, ele sabe o que o chefe quer, qual é a vontade do chefe, porque ele viu isso em reunião, e ele vai lá fazer uma auditoria nos funcionários, corrigir os erros, né, orientar para que isso saia o mais perto, o mais próximo do plano do presidente da empresa. É o gerente geral, é isso que o cerebelo faz. Então, se eu pudesse falar a essência do controle do cerebelo em uma frase, é o seguinte: o cerebelo, ele é um modulador direto do movimento. Ele modula, ele é um regulador que realiza ajustes. É exatamente o cerebelo. Vamos abrir a aula. Pessoal, eu quero que vocês tenham a ideia do cerebelo com essa figura, com esse vídeo aí que eu estou mostrando. Olha a rapidez, tá vendo? Ó, é um contínuo, né? É um processo contínuo. Olha lá, não para. Ele é dinâmico, ele é vivo.
Olha os cálculos aí, olha os números passando e tal. Esse ajuste do cerebelo, ele é na hora, ele é online, on time, tá? Não é um planejamento do ano passado, não, é na hora. É o ajuste no esporte, na hora da tacada, na hora do arremesso, na hora do chute, na hora de você dirigir seu carro. As nossas habilidades motoras que nós aprendemos têm uma força extrema de atuação do cerebelo no nosso aprendizado de novas habilidades, tá? Então, aqui, para a gente relembrar a analogia da empresa, os setores se interligam e se ajudam entre si, né? Um colabora com o outro no funcionamento da empresa e o cara, é o gerente, é o cerebelo. Então, olha lá, ele foi lá na funcionária, foi checar e falou: o que que é isso que você está fazendo aí? Né? Não sei se é o que o chefe pediu. Ah, tá de acordo com o que o chefe pediu, beleza. Então ele vai lá na periferia, ele conversa com o chefe, ele vai no presidente, ele gerencia, ele modula. Esse é o cerebelo, tá? Vou fazer um adendo aqui. Essas analogias são super legais para o aprendizado, porque aí vocês não esquecem mais. A essência de cada estrutura no controle do movimento voluntário, vocês não esquecem mais. Então, o cerebelo ele está direcionado, ele está relacionado a todas as áreas envolvidas no controle do movimento. Por isso que eu falei do gerente, né? Então, ele tem o relacionamento com o medula espinhal, com o tronco encefálico, por exemplo, no mesencéfalo, e com o córtex cerebral. Então, nós temos dois circuitos principais de alimentação, que é por feedback, sabe? Por retroalimentação, né? Então, a gente tem um circuito que vai para a medula, passa pelo tronco, e um circuito que passa pelo tálamo, que é o núcleo relé, que vai para o córtex cerebral. Então, a gente tem vias cerebelares de controle de inúmeros processamentos do movimento e também não motores. Nós temos processamento do cerebelo em outras funções do corpo. Nós vamos ver que o cerebelo ajuda a controlar a postura, o tônus muscular, os músculos axiais e proximais dos membros, que estão relacionados ao equilíbrio, e também os músculos laterais dos membros, que estão relacionados aos movimentos finos, coordenação motora. E nós vamos ver isso de acordo com cada região do cerebelo. Tá? Então, o cerebelo ele tem núcleos profundos, especializados, esses três pares, que são o núcleo fastigial, o interpósito e o denteado. No interpósito, a gente tem o globoso e o emboliforme. Não vou entrar em detalhes agora, não é aula de anatomia do cerebelo, mas aproveitando o ensejo, eu quero dizer que, em relação à questão funcional do movimento, a gente precisa se ater principalmente à parte funcional do cerebelo, a divisão funcional, porque ele tem N divisões anatômicas, ele tem as folhas, camadas de folhas que o revestem, não é a aula de hoje, mas a questão funcional é que vamos nos ater. Então, aqui para ter uma visão do posicionamento do cerebelo, né, na fossa posterior, ele tem os seus pedúnculos cerebelares, onde ele se prende, né, no encéfalo, e temos os núcleos do cerebelo aqui, então, o núcleo denteado, o interpósito, que é o emboliforme e o globoso, e o fastigial, que são os núcleos mais centrais do cerebelo. Guarda para você. Olha a parte funcional do cerebelo aqui, ó. Então, a gente tem três porções que podemos chamar de funcionais, porções funcionais do cerebelo. Então, a gente tem uma aqui mais central, chamada vestíbulo cerebelo. Funcionalmente, ele é chamado de vestíbulo cerebelo, o lobo flóculo nodular. Vestíbulo cerebelo, ele controla o quê? Ele tem conexões com os núcleos vestibulares. Ele tem conexão com o sistema vestibular. Então, ele tem controle também sobre equilíbrio. E também aproveito para dizer controle dos olhos. Tá? Então, essa é uma porção. Outra porção mais central, mais medial, é o espinocerebelo. Veja, isso pega o vermes, que é aquela parte central dele, e uma parte intermédia dos hemisférios, esse é chamado de espinocerebelo, que tem a ver com movimentos proximais, axiais dos membros, tem a ver com controle de postura, nós vamos falar sobre isso, e tem uma porção mais lateral do cerebelo, mostrar aqui para vocês, ó, a porção lateral do cerebelo, dos hemisférios, que é onde fica um núcleo chamado núcleo denteado. Eu já mostrei para vocês ali na outra figura, onde essa região é responsável por movimentos mais finos, mais
robustos, mais complexos, inclusive, os movimentos mais finos dos membros, tá? Então, aqui um resuminho para vocês. Então, o vestíbulo cerebelo, que tem conexão com os núcleos vestibulares, onde temos relação com equilíbrio, manutenção da postura, para andar, para caminhar, né, para marcha, para ficar em pé. Essa questão mais de equilíbrio. A gente tem o espino cerebelo, nós temos conexão com os núcleos vestibulares, com o tronco encefálico, com o córtex também. Então, é um controle dos músculos axiais e proximais dos membros. Então, é um controle que também ainda tem a ver com postura. Aproveito também tônus muscular. Tem uma regulação de tônus vinda do cerebelo, tá? Por isso que lesão cerebelar, o que acontece com tônus, gente? Hipotonia, né? Quando a gente tem lesão no cerebelo. E o cérebro-cerebelo, que é a sua porção mais evoluída do cerebelo, mais complexa, tem entradas dos núcleos da ponte, tem saída do núcleo denteado para o córtex, nas regiões de planejamento do movimento, nas regiões de execução do movimento. Nós vamos ver isso na aula de córtex cerebral, tá? Mas que tem a ver com planejamento do movimento, iniciação do movimento voluntário. Tudo isso é regulado pelo cerebelo, gente. Agora aqui, eu adoro essa figura do livro Princípios de Neurociências, do Eric Kandel, onde aqui mostra pra gente, olha bem, a integração do cerebelo por conexões com o cérebro, mas o principal que eu quero mostrar aqui são as vias mediais, os núcleos mediais do cerebelo, que é o fastigial aqui no centro, que tem conexões nas regiões mais mediais da medula. Lembram, pessoal? Lembra daquela regrinha ou daquele processo que ocorre em todo o sistema nervoso? As regiões mais mediais do sistema nervoso controlam músculos proximais e axiais dos membros do corpo, tá? Então ele finaliza, então vejam, o núcleo fastigial, que é o do meio do cerebelo, ele vai controlar o quê? Lá na medula, o meio da medula ou a lateral? Tá? Para você estudar. Então, o meio do cerebelo controla o meio da medula, que são a musculatura relacionada à postura, músculos proximais e axiais dos membros. Agora vejam aqui, ó. Aí aqui a gente já tem pelo núcleo denteado e também os núcleos interpósitos aqui que ficam na parte intermédia do cerebelo, elas já vão para áreas mais laterais, ó. Em especial no núcleo denteado aqui, essas vias nós temos eferências depois para a medula e em regiões mais laterais. Então vejam, as regiões mais laterais do cerebelo controlam as regiões mais laterais da medula e, por consequência, as regiões mais laterais do corpo. Músculos de membros no sentido de movimentos finos, refinados, complexos, tá? Movimentação fina, coordenação motora, aprendizagem motora. Vou mais além, aspectos cognitivos, participação do cerebelo na cognição nós temos, principalmente pelas zonas laterais do cerebelo, tá? Então, para vocês verem onde finalizam essas vias. Isso é muito importante no sentido de uma coesão do sistema nervoso no controle do movimento. Vejam que tem uma coesão entre todas as estruturas, tanto de uma forma anatômica como de uma forma funcional. Agora aqui, eu adoro essa parte da aula. Eu adoro essa parte da aula para mostrar o poder. Porque você fala que ele é o cara, ele é super legal, é incrível, o processamento é legal, mas aqui é para mostrar o poder dele. Olha, no córtex cerebelar, nós temos dezenas de tipos de neurônios diferenciados, onde a gente tem a célula, uma das células mais potentes do sistema nervoso, que é a célula de Purkinje. A célula de Purkinje ela é uma célula cerebelar. Ela pode fazer mais de 100 mil sinapses. É uma das maiores conexões do sistema nervoso em termos de potência. É a célula de Purkinje. Olha como o cerebelo é preciso, porque ele faz muita conexão. A gente tem as aferências, que são das fibras musgosas e trepadeiras, que são fibras características do cerebelo. Não vou entrar em detalhes, tá, gente? Que hoje não é aula de anatomia, mas do ponto de vista funcional, para nós entendermos um pouco mais, onde essa fibra trepadeira, que ela fica mesmo ligada à célula de Purkinje, essa os sinápticos mais potentes do sistema nervoso. Veja a árvore dendrítica da célula de Purkinje. Eu peguei essa figura na internet, gente. Olha a célula de Purkinje, a árvore dendrítica dela. Olha como ela é
gigante, olha como ela é esplendorosa. Aí você lembra dessa especificidade das sinapses, dessa grandiosidade das sinapses, aí você vê por que que o cerebelo consegue ajustar de uma forma online o movimento. Online. Você que viu essa figura e está meio com medo, fica aí. Fica aí que eu não vou me adentrar em mais detalhes, não, tá? Se chegar um dia um curso de controle motor nível hard, né, nível avançado, aí a gente vai além disso. Mas o que que eu quero colocar aqui para vocês? Vejam o tamanho da célula de Purkinje. Só isso. Dá uma olhada aqui. Tá vendo os neuroninhos? Ó, então a gente tem célula de Golgi, outros neurônios em cesta e tudo mais. Olha o tamanho em escala aqui da célula de Purkinje, como ela é grandona, ela pega quase todo o córtex do cerebelo. É apenas para mostrar isso. O tamanho, a potência dessa célula. E o que que acontece em termos funcionais? Essa parte da aula é super legal. É o seguinte, por que que o cerebelo modula o movimento? Por quê? Como que ele faz isso? Na verdade é o seguinte, quando existe um movimento voluntário que vai ocorrer, ele existe um plano desse movimento. Nós vamos ver nas aulas a seguir sobre o cérebro. Esse planejamento do movimento voluntário é feito no cérebro, tá? E quando é feito esse planejamento, esses programas motores são enviados ao cerebelo e aos núcleos da base também. Depois eu vou falar sobre isso na próxima aula, tá? Que a gente também tem uma modulação dos núcleos da base. Então, esse planejamento é mandado aos circuitos cerebelares, onde os aspectos aferentes, né, de sinais dos fusos musculares, dos corpúsculos de Pacini, Ruffini. Se você não sabe o que é isso, vai olhar os primeiros módulos de sistema sensorial aqui do curso. Vai lá, depois você volta aqui. Tá? Então, ele tem aferências, essas fibras, com os receptores sensoriais. Olha que lindo. E aí o cerebelo, ele sabe qual é o plano. O circuito motor é levado às conexões do cerebelo e ele sabe qual é o plano. E ele sabe também como está sendo executado isso, via conexões com a medula espinhal. Então, ele sabe o plano, porque ele falou com o chefe, e ele sabe como está sendo executado de acordo com as conexões de medula. Então, a gente tem o plano do movimento, né? O planejamento do movimento, o plano que veio do córtex cerebral, né? Isso vem pela fibra musgosa, tá? Eu quero fazer isso. É como se ele fizesse uma comparação e um ajuste, tá? Então, ele compara com o que se quer fazer, que é o plano, que isso vem pela aferência da fibra musgosa, e o que está sendo feito, que é pela sinalização das fibras trepadeiras, que vão para Purkinje, tá? Então, você está fazendo isso. Isso é online, on time. Então, a gente sabe como está o movimento na hora, naquele milissegundo. E o que que o cerebelo magistralmente faz? Ele compara o plano com o que está sendo executado. Ele age como um comparador geral. E não adianta só comparar, ele vai falar, eu comparei, tá feio, tá ruim. E além dele comparar, ele ajusta, ele joga os parâmetros necessários para que esse movimento seja ajustado. Por isso que ele é tão importante nas primeiras fases do movimento voluntário, quando a gente está aprendendo a fazer um novo movimento. Sabe quando você está aprendendo? Vai dirigir um carro, você vai aprender a dirigir o carro. Você precisa repetir, né? A gente precisa de repetição desses movimentos. E essa repetição vai dando subsídios para o cerebelo do plano, do que tem que ser feito, do que está sendo feito. Isso ele vai ajustando. Por isso que com a prática você vai ficando cada vez melhor. Você melhora a performance com a prática, devido aos ajustes cerebelares. Então, o cerebelo ele é atuante de forma intensa quando nós estamos aprendendo a fazer os movimentos, principalmente. Por isso que ele é tão atuante no que chamamos de aprendizagem motora, tá? Porque o ajuste é na hora. Imagina a pessoa ali, ó, tá chegando a bola, ele precisa ajustar a raquete para dar a raquetada ali, para passar a bola para o outro lado, e ó, você precisa de um ajuste do cerebelo, na postura, no membro superior, no controle dos olhos, no controle do tônus muscular. Tudo isso é regulado pelo cerebelo. E tudo isso é ajustado. Então, ele age como um modulador do movimento, um comparador.
do que se quer fazer pelo plano, planejamento, com o que se está fazendo, a execução, e promove esses ajustes, essa mudança dos programas motores que é feita online. Esse é o cara.